Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Limberti aqui do Vetor Online e hoje nós vamos falar de literatura, uma aula muito especial sobre a obra machadiana do grande bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, Quincas Borba, uma obra que configura aí os principais vestibulares, em especial a lista da FUVEST 2021. Dicas importantes aí para você que quer mandar bem no vestibular, tudo bem? Então bora lá! É sempre importante em literatura levar em consideração uma tríade contexto, autor e obra, tudo bem? E o contexto em que se enquadra Quincas Borba é o realismo, uma escola literária brasileira da segunda metade do século XIX, claro, que tem origem lá na França, né, com Gustave Flaubert, em Madame Bovary, mas que aparece aqui no Brasil em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro que é muito importante para entender Quincas Borba, porque Quincas Borba é um personagem de Memórias Póstumas. Então percebam que o livro está diretamente ligado à importância dessa escola literária, que é o realismo. A palavra realismo, né, o sufixo ismo significa crença, crença no real. Real vem do latim res, que significa fato. Portanto, uma crença no fato. Diferentemente da primeira metade do século XIX, que no romantismo nós tínhamos as utopias, as idealizações, ou seja, saímos do plano, né, utópico agora para o plano real. E essa realidade vai se dar num contexto no Brasil, mas também na Europa, que opunha fundamentalmente duas classes, né? A burguesia e o proletariado, os ricos e os pobres. Os naturalistas vão falar mais dos pobres e os realistas, no caso do Machado de Assis, mais dos meandros ali da burguesia, onde ele vai trazer uma crítica, uma denúncia social às falsidades, às máscaras sociais, aos interesses econômicos, os casamentos dotais. Tudo bem? Entendendo o contexto, vamos falar um pouquinho desse que é o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, nascido no Morro do Livramento, vai passar por uma série de dificuldades, diferentemente dos outros autores que já, né, sempre estavam na elite, que iam estudar em Coimbra, que eram formados em Direito. Machado nunca se formou em faculdade nenhuma, era autodidata. Nós, professores de literatura, sempre dizemos, olha, Machado é o escritor que mais cai no vestibular, porque ele, além de genial, precisou subverter uma série de condições e regras sociais que eram colocadas como fundamentos básicos para os escritores. Então ele nasceu no morro, então ele era pobre do ponto de vista econômico, ele tinha dificuldades fisiológicas, então ele era gago, míope, epilético, nunca viajou 200 quilômetros do Rio de Janeiro e era negro, né? Um sujeito que teve que passar por cima das questões, então, dos preconceitos raciais, econômicos, sociais e conseguiu, por muito estudo, o cara leu todo mundo, Stendhal, Flaubert, Balzac, ele foi para toda a literatura, as intertextualidades com Shakespeare, enfim. Passa de uma fase romântica, né, que ele vai publicar ainda romances urbanos, pensar de 1872 a 78, ele vem de 2 em 2 anos, né, 72 Ressurreição, 74 A Mão e a Luva, 76 Helena, 78 Yaya Garcia, mesmo ano que sai a publicação do Primo Basílio aqui no Brasil, e que ele fica, enfim, enciumado por conta das perspectivas realistas, se tranca numa propriedade na Tijuca e volta de lá com Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881. Por que Brás Cubas é importante? Porque é nessa obra que aparece a figura do Quincas Borba, um personagem secundário de luxo, que vai ganhar depois uma obra só para ele e, curiosamente, já morre no começo da obra, né? E o mais interessante também é que ele morre, mas o que está colocado no livro Quincas Borba é justamente as suas ideias, portanto a sua filosofia do humanitismo, é mais ou menos isso que nós vamos falar a partir de agora. De Memórias Póstumas a Quincas Borba, uma linha de raciocínio o mesmo personagem em 2 livros. O próprio Brás Cubas aparece no começo de Quincas Borba, que é uma coisa interessante, né? Então ele está na lista de obras da FUVEST 2021, que é uma coisa interessante, pensando na lista em geral, uma ressignificação na ideia de foco narrativo, tá? Machado tradicionalmente vai trazer o gênero de memórias, ou seja, um personagem que em primeira pessoa narra o seu passado, e no caso de Quincas Borba nós vamos ter o foco narrativo em terceira pessoa. Mas um dado importante, o fato que ele é em terceira pessoa. Como se a primeira pessoa nas obras machadianas fosse dada tradicionalmente à figura do burguês, e o nosso personagem principal, depois da morte do Quincas Borba, vai ser o Rubião, né? E o Rubião, ele é um enfermeiro, ex-professor primário, que vai, enfim, ter um percurso de enlouquecimento na obra que vai ser interessante, que eu acho que vale a pena a gente dar uma atenção especial nessa perspectiva do personagem esférico, portanto que tem profundidade psicológica e que vai deslizar num limite ali bem tênue com a loucura. Então um dos temas importantes aí, né, a dimensão psicológica, o gatilho da loucura do Rubião
e a perspectiva do humanitismo. Então a história é a seguinte: o Quincas Borba ele tem a sua filosofia, que é a filosofia do humanitismo, ele morre, deixa toda a herança para o Rubião, que pega o seu dinheiro e vai de Barbacena, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro. Já no percurso, ele começa a comprovar de alguma forma a teoria humanitista, onde ele encontra, né, o Cristiano Palha e a Sofia Palha, que são figuras da corte, portanto, do Rio de Janeiro, da capital do país, né, que vão já, né, comprovar a teoria humanitista, que é a teoria do ao vencedor às batatas, teoria que foi apresentada em Memórias Póstumas e é retomada também em Quincas Borba, né? Portanto, a trajetória do Rubião como comprovação da tese de Quincas Borba vai ser um dos pontos interessantes que eu acho que vale a pena o aluno dar uma atenção especial. Lembrar que o humanitismo, né, tratava de duas tribos, tribo A, tribo B, uma quantidade de batatas e uma montanha. Essa quantidade de batatas era suficiente para alimentar apenas uma das tribos, portanto, se eles dividissem igualitariamente, ambas morreriam de inanição. Portanto, a guerra era a salvação. Tribo A mata a tribo B, se alimenta daquelas batatas, consegue subverter a montanha e ter um mar de batatas. Ao vencedor, as batatas. Interessante pensar que tribo A, tribo B é uma parábola aí da ideia de classes sociais, né? Classe A explora a classe B e ganha as batatas, que é, no fim das contas, o dinheiro. Né? O processo de ascensão social de alguma forma. E o Rubião, nesse percurso, né, ele que negava as teorias filosóficas do do sujeito que deixou a herança para ele, que era o Quincas Borba, vai, no fim das contas, ser explorado por toda essa tal classe A. Então, se você pegar o Cristiano Palha é um empresário, o Camacho é um advogado, né, um homem das leis, ao mesmo tempo que ele tinha um jornal, portanto um homem da mídia. Então, mídia, legislação, empresários, todos esses representantes do que seria a tribo A, classe A, vão tirar dele, que essencialmente era um sujeito da classe B, tudo que ele tem financeiramente, mas mais interessante, psicologicamente. Ele enlouquece a partir de um gatilho passional, que é o amor que ele vai desenvolver pela Sofia, que vai ser utilizada de alguma forma pelo seu marido Cristiano Palha para tirar todo o dinheiro do Rubião, que termina pobre, louco, gritando ao vencedor as batatas lá em Barbacena de volta. Então é um acúmulo de negativas que comprova de alguma forma a filosofia humanitista de Quincas Borba. Então são algumas dicas importantes aí para que você tenha um roteiro de leitura de Quincas Borba. Tudo bem? Espero ter contribuído com vocês. Fiquem ligados aí no Vetor Online e, claro, Evoé, bons estudos, um beijo no coração de todo mundo. Para você que sofre, chegou a hora de sorrir. Bons estudos!